Solta o hino do Galo pra gente aí, velho. Matheus Oliveira, conta pra gente, Matheus, quais são os destaques do Atlético hoje? Pois é, Rafa, a turma treinando forte na cidade do Galo, né? Se preparando fisicamente nesse início de pré-temporada, mas por enquanto bola mesmo só pros goleiros. Muito trabalho pro Everson, pro Matheus Mendes, pro Gabriel Delfim, a turma toda já trabalhando com bola para goleiro, não pode ser diferente, né? Mas a novidade do dia hoje foi anunciada agora à tarde pelo Atlético com a publicação do nome do Gustavo Scarpa no bid da CBF, portanto ele ganhando condições legais para estrear pelo Atlético. O Scarpa chegou bem ao Atlético, sem lesão, está treinando normalmente, portanto há uma expectativa de que ele já esteja apto fisicamente para estrear na primeira partida do Atlético nesta temporada, dia 24 contra o Patrocinense, rodada inicial do Campeonato Mineiro, jogo lá em Patrocínio. Mas eu quero trazer aqui para discussão e já acionando o Breno Galante também para dar a opinião dele a respeito de um assunto que foi abordado ontem na entrevista do Filipão, que é a questão dos jogadores convocáveis do Atlético. O Galo tem, por exemplo, Everson, Maurício Lemos, Guilherme Arana, Paulinho, quem sabe também o Gustavo Scarpa, se fizer um bom primeiro semestre, na mira também da seleção brasileira. E teremos no meio do ano a Copa América, de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos. Quem for para a Copa América e jogar no futebol brasileiro vai desfalcar seu clube por 9 rodadas no Brasileirão. E o Filipão foi perguntado a respeito disso. Ele falou: tenho jogadores para suprir essas possíveis convocações. Desde o ano passado, os atletas que podem suprir a saída de um ou outro, tanto por lesão como por convocação, já tenho trabalhado essa situação com eles. Breno Galante, concorda com o Filipão? Os reservas darão conta do recado? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafa, Lélio. A Dimara tá por aí? Não, o Didi tá de folga hoje. Ô, gente, que inveja da Dimara. Mas um abraço pra ela onde ela estiver e pra turma de casa aí também. Olha só, ô Matheus, ontem eu prestei muita atenção nisso que o Filipão falou e fiquei pensando quais seriam, né, as peças para substituírem os jogadores provavelmente poderiam ser convocados, né? E aí a gente tem algumas situações. Primeiro, a questão da zaga, né? O Lemos poderia ser um jogador convocado? Poderia ser, né? E aí, se ele for o titular absoluto? Hoje a gente tem ainda uma incógnita em relação a essas situações da zaga. Eu até confio muito no Igor Rabelo, mas o Fux vem de uma situação de lesões, o Gemerson não teve uma boa temporada, vai depender muito do desempenho desses zagueiros ao longo da competição. Mas o principal ponto seria o Paulinho. Hoje, você tirar o Paulinho do time do Atlético, na minha opinião, não tem nenhum jogador que consegue suprir essa ausência do Paulinho no elenco do Atlético. Por isso, a expectativa grande da chegada de um atacante que possa já projetar até a ausência do Paulinho para a Copa América. Hoje, abriu a janela de transferências, né, no nosso de 11 de janeiro até o dia 7 de março, então a gente fica com essa grande expectativa, mas eu acho que seria o grande problema do Filipão, a ausência do Paulinho para uma futura convocação. Não teria no elenco, para mim, um jogador nesse nível. Então a expectativa é que esse que chegue agora, esse atacante, a gente sabe que o Atlético está em busca de um atacante que seja um jogador do nível, ou pelo menos próximo a isso, para que possa chegar no elenco e suprir a ausência do Paulinho numa provável convocação e até numa provável transferência no meio do ano, Matheus. Pois é, hoje o Atlético tem no elenco pro ataque, além do Hulk e do Paulinho, o Pavon, o Vargas, o Allan Kardec e o Cadu. O Vargas provavelmente não ficando. E aí, Lélio, pra lateral esquerda a gente tem o Rubens, né? Que ele naturalmente é meio campista, mas frequentemente improvisado, já tem essa lateral esquerda como uma segunda posição. Ele já encara dessa forma também. Você acha que os suplentes do Galo podem dar conta do recado numa possível convocação desses jogadores, Lélio? Everson, Lemos, Arana, Paulinho, Scarpa. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Olha, o Everson, com sinceridade, para ele é mais difícil, né? Por mais que ele tenha
sido, na minha opinião, o melhor goleiro do último Campeonato Brasileiro, a disputa para ele é meio ingrata, né? Principalmente pelos goleiros que atuam no futebol europeu. O Ederson, o Alisson, esses aí são indiscutíveis. E há outros também no Brasil que e agora é o Dorival Júnior, ele pode ter uma outra preferência, né? Goleiro de seleção aí não tem faltado, não. O Santos foi o homem de confiança dele no Flamengo, você pega aí outros goleiros que atuaram bem no Campeonato Brasileiro, principalmente o Bento do Atlético Paranaense, então esse é um caso à parte. O Lemos, na verdade, ele não tem sido tão chamado assim pelo Bielsa. Então não sei se o Bielsa vai mudar de opinião. Agora, o Arana, sim, esse eu vejo assim com muita, digamos, com muitos, com bons olhos, uma convocação dele sob o comando do Dorival Júnior. O Arana, eu acho que ele vai se fixar na seleção. E o Paulinho também tem chance, né? Então, esses aí seriam os selecionáveis do Atlético neste momento, mas vamos aguardar. A bola tem que rolar, quem estava jogando em alto nível tem que se manter, porque se tiver uma queda, acaba sendo esquecido, né, Matheus? É verdade, né, Rafa? Pois é, cara, e assim, alguns atletas também, né, Matheus, a gente fazendo esse levantamento ali, que são selecionáveis, mas se o Lemos, que pega titularidade, não tem sido tão escolhido, quem dirá o Vargas, por exemplo, que já foi selecionável. Já era. O Hulk, por exemplo, né, joga em alto nível, mas não tem sido escolhido, né? Pela idade é difícil, né, pra ele. Exatamente, então ainda tem essas outras peças também, mas são os ônus e bônus que você tem de ter um elenco recheado de estrelas, né, Matheus? Agora, vocês veem o Everson, assim, disputando esse terceiro lugar com quem hoje no futebol? Seria com algum goleiro do futebol brasileiro ou mesmo do futebol europeu, algum brasileiro que esteja lá? Eu vejo o Everson hoje brigando mais com o Everton do Palmeiras. Aí bem assim, 50-50 pra cada. Eu acho que sim, do futebol brasileiro, o Everton do Palmeiras, né? O Bento do Atlético Paranaense é muito bom também, mas um pouco menos. E os demais goleiros do nosso futebol, acho que o Cássio já passou o período dele na seleção. E o Cássio não tem o perfil de jogar bem com os pés, né? Ainda tem isso, né? Cássio, cada lance que ele sai com a bola ali dominada, é um Deus nos acuda no sistema defensivo do Corinthians, mas debaixo das traves ele não dá pra negar, né? O cara pega muito. O Lélio fala bem do Cássio aí desde o ano passado, misericórdia. O Lélio é louco com o Cássio. Oi, Breno. Não, é porque eu tava até lembrando aqui, tem o Alan Franco também, né? Que tá sempre sendo convocado, né? É verdade. Mas é o tipo do jogador, o jogador que tá na reserva, né? Então, a gente não se preocupa muito com a ausência do Alan Franco. Agora, essa questão do Everson, eu concordo aí com o Matheus, ele tá brigando com o Everton do Palmeiras, mas se o Everson for convocado, eu acho que o Atlético tem uma tranquilidade muito grande. O Matheus Mendes, né, mostrou naquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, um jogo dificílimo pro Atlético, né? Toda a tranquilidade, a experiência de quem tá no grupo há muito tempo, tinha mais de um ano sem jogar, então ele mostrou a capacidade naquele jogo. Por isso eu acho que eu fico tranquilo se o Everson por acaso tiver uma situação de uma convocação, né? Eu acho que o Bento é o terceiro goleiro da seleção agora. Agora, claro que vai ter também a Olimpíada, né? Mas se bem que o goleiro da pré-olímpica é o Mikael, que é o reserva dele no Atlético Paranaense, mas eu vejo o Bento hoje como terceiro goleiro da seleção, se o Dorival mantiver a tradição de, né, sempre o terceiro goleiro ser mais jovem e sendo preparado ali aos poucos. Eu acho que difícil pro Everson servir a seleção brasileira nesta Copa América. E discordo do Breno, acho que o Alan Franco com o Filipão, ele entra em quase todos os jogos. A ida dele é uma preocupação, sim, para a seleção do Equador, e a gente acabou se esquecendo. Ele que, sei lá, ele é um 12º jogador do Equador. Ele é titular ou ele começa na reserva, mas sempre acaba entrando, tá sempre atuando. Em termos de goleiros aqui, o Arilson Rodrigo tá falando do Fábio, né?
Esse também joga sempre em alto nível, mas idade avançada. Já o Fábio, quando novo, não tinha tantas oportunidades na seleção. Agora, menos ainda, mas é uma baita do injustiça, para não falar uma palavra que eu diria no Barba, né? É uma baita injustiça com o goleiro Fábio, apesar de ter jogado no rival do Atlético, né, Matheus? É verdade. E outro assunto que o Filipão abordou na entrevista coletiva, até de forma natural, sem ser questionado diretamente a respeito disso, foi sobre a aposentadoria. Filipão falou que tem um acordo com a família dele para encerrar a carreira no fim deste ano, só que ele falou, pode ser que isso mude, não sei quando vai ser de fato. E ele se mostrou muito motivado a se manter no dia a dia do futebol. O Filipão, com 75 anos, super campeão com a seleção brasileira na Copa de 2002, ainda disputou a de 2006 por Portugal, de 2014 novamente pelo Brasil, 2 campeonatos brasileiros no currículo, 96 e 2018, 4 Copas do Brasil. Eu trouxe outro dia a lista, ele é o recordista de títulos da Copa do Brasil, e com o Atlético nesse ano pode ampliar esse recorde, chegando a 5. Mais próximo dele hoje, os mais próximos, Dorival Júnior e Mano Menezes com 3. Filipão ainda tem 2 Copas Libertadores e busca o seu primeiro título de Campeonato Mineiro, porque nas passagens anteriores que ele teve aqui no nosso estado, ele não conseguiu esse troféu. Tem 3 campeonatos gaúchos, o Filipão, são os únicos estaduais que ele conquistou na carreira. Tem lenha pra queimar ainda, né, Rafa? Ah, pode ter certeza. Pode ter certeza. E assim, é um cara que, falam que ele é ultrapassado e tudo mais. Ele até demorou pra engrenar no Atlético, mas excluir do nome aí, né? O nome do Filipão da lista de treinadores que são bons, né? Que mostram serviço aqui no futebol brasileiro também. Não dá, né, Lélio Gustavo? De jeito nenhum. Não, e eu gosto sempre de me lembrar, sabe de quem? Do Vicente Del Bosque, sabe? Sim. Do Aragonês, que foi técnico da Euro com a Espanha. Acho que ele tinha quantos anos? 15 anos de idade? Não. Sabe? E do principal deles, o alemão Jupp Heynckes, que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa com 72 para 73 anos, sabe? E encerrou a sua carreira em altíssimo nível, encerrou porque quis. Assim como o próprio Alex Ferguson também. Mas o Filipão tá aí provando. Vai pegar a voz dele, tá firme, né? Raciocínio rápido. Quando precisa dar uma patada, ela já está bem engatilhada. É o mesmo Filipão que a gente conheceu de 33, 34 anos atrás. Não muda muito, não. Não muda muito, não. Agora, realmente, se ele achar que chegou o momento ao final da temporada, tomara que encerre a sua carreira em alto nível. Por que não repetir o Jupp Heynckes, hein, amigo? Pois eu tô lembrando de um outro aqui que o que treinou a seleção uruguaia e tava bem velhinho, o maestro. O maestro. Oscar Tabares. Exatamente. Não tava novinho também, não. Não, 76 anos pro Tabares, pô. Sabe, então, esse negócio de, como é que é chamado? É etarismo aqui, né? Uhum. O etarismo no Brasil é o seguinte, o cara acha que o cara já tem 32 anos, tá velho. E para outras seleções do mundo, clubes do mundo, pelo contrário, é quando o cara talvez esteja vivendo seu melhor momento da carreira, atinge a plenitude física, técnica, mental, você vai e pega um erro, inclusive, do Filipão, que rejuvenesceu muito a seleção para a Copa de 2014 e a tremedeira foi geral no Mineirão, no jogo contra a Alemanha. Ninguém fica impune a deixar Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká fora de uma Copa do Mundo. E foi isso que aconteceu aqui. Pô, o Kaká tava no campo, sabe, como repórter da TV Globo no dia. Não dá, né? Aí não dá, né, brother? E o Adriano fala que bebe umas bramas aí, sabe, perde uns 10 quilos e vamos pro jogo. E o Ronaldinho Gaúcho a mesma coisa. É verdade. Essas sentenças definitivas que muitas vezes a gente tem, né, analisando futebol, pra muita gente o Filipão tinha encerrado a carreira naquele 7-1.
Depois disso, ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018, foi vice-campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Paranaense e no ano passado ficou bem perto de mais um vice do Campeonato Brasileiro pelo Galo, né? Ganhou a Liga dos Campeões da Ásia também, que não é fácil. Essa questão de idade é complicada, né, Rafa? Você prefere ir num show do Caetano Veloso com 80 anos ou da MC Pipoquinha com 20? Caetano Veloso. Então pronto. Não é a idade que define nada, né, cara? Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas, bicho, esses preconceitos aí da nossa sociedade são realmente complicados. O pessoal tá mandando o nome de reforços aqui pro Galo pra falar, né, do tema de quem o Atlético pode contratar para substituir os selecionáveis. No caso, o nosso ouvinte aqui, o final telefone 8967, o Heisenberg, falou até do Aleph Manga. Eu até perguntei pro Galo, mas pro lugar de quem? Aí, no caso, ele sugeriu pro lugar do Kardec. Será que o Aleph Manga seria uma boa no Galo? Porque o Kardec não é selecionável, titular não é, seria mais um para inchar o elenco. Lembrando que parece que a pena do Aleph Manga ela foi aliviada um pouco daquela questão de esquema de apostas, né? Bom jogador ele é. Bom jogador ele é, né, Lé? Só tem que tomar cuidado com as palavras na coletiva, né? Porque quando ele foi pro Goiás, ele falou assim, tô aqui no Goiás e tal, pra ver se eu vou pra um time grande do futebol brasileiro. Não quebra não, Eu queria até ouvir do Breno Galante, porque ele vive o dia a dia do Atlético mais do que a gente, ele viaja com o clube, tá sempre nas coletivas do Filipão. Você sente essa motivação do Filipão pra continuar por mais alguns anos no futebol, Breno? Ô Matheus, eu acho que vai passar muito pelo desempenho do Atlético nessa temporada, né? Se for uma temporada sofrida, porque o Filipão passou por uns maus bocados aí, né, nessa temporada que passou. Essa história de ficar 10 jogos praticamente sem vencer, foram 9, né? Foi muito complicado. O Filipão não estava acostumado na carreira dele de passar por isso. E uma pressão gigantesca. Claro, ele é um cara já tarimbado, sabe lidar com pressão, mas incomoda. E eu percebi esse incômodo em todas as viagens. O Filipão querendo e não tendo tempo para treinar, que era o pior de tudo. Não tendo reforço, não tendo tempo para treinar. Bom, essa temporada agora não vai ser muito diferente. O Atlético vai ter jogo atrás de jogo, né? Claro, teve um espaço agora melhor para poder preparar o time, porque a Libertadores se entra na fase de grupos, mas eu acho que vai depender muito do transcorrer dessa temporada pro Filipão decidir o que ele vai fazer. Se for uma temporada mais tranquila, ele conseguir ter o time nas mãos, quem sabe conquistar uma grande competição, eu acho que ele pode prolongar. Agora, o que mais me chama a atenção quando nessas viagens do Filipão, e às vezes eu acho que aqui em Belo Horizonte falta o torcedor do Atlético ainda valorizar mais, é o que representa o Filipão pro futebol. Porque quando a gente sai, você vai em Porto Alegre, o Filipão é ovacionado, né? Em São Paulo, no jogo contra o Palmeiras, ovacionado. No Rio de Janeiro, a turma toda em cima do Filipão, porque aqui parece que colocaram aquele rótulo dele do técnico do 7-1, mas esquecem que ele é o campeão do mundo, né? E que ele teve a melhor colocação com a seleção brasileira. Quem levou a seleção mais longe até agora na última Copa do Mundo foi o Filipão também, nessa que ele levou o 7-1. Então eu acho que ainda falta aqui um pouquinho mais de valorização, sabe, Matheus? Não tô falando generalizando todos os torcedores do Atlético, não. É porque quando a corda apertou, muita gente criticou o Filipão até por causa da idade. E aí, no transcorrer do campeonato, ele mostrou que a idade não era um problema, né? Ô Breno, você acha que o fato de o Filipão ter algumas passagens importantes pelo Cruzeiro pesa nisso também? Cara, eu nunca vi um torcedor do Atlético fazer essa lembrança de que o Filipão passou pelo Cruzeiro. Eu, sinceramente, eu nunca vi em redes sociais, conversando, nas viagens, eu nunca vi ninguém falar, olha, esse técnico do Cruzeiro. Mas o 7-1, sim. O 7-1 eu acho que é uma marca que hoje ela fica mais latente no Filipão até propriamente do que o título mundial que ele conquistou. Tem essa questão, né? O torcedor, ele fica com esse clubismo exacerbado às vezes que... Ué, se fosse negócio também de placar, o Cuca tava perdida. Uai, quem que era o treinador do 6-1? Então, esse negócio aí, qualquer técnico do mundo já levou um sacode, brother. O Mourinho já levou, o Guardiola já levou um do Mourinho de 5 quando ele era do Barcelona. Então vai, por aí afora.
Todo mundo tem o seu vexaminho para contar a história, sabe? O Luxemburgo foi eliminado pelo Asa de Arapiraca, feio pra chuchu, né? Com o time do Palmeiras que era forte. Então é isso aí. O balaio, o vexame fazem parte do futebol. Não tem jeito, vai ficar remoendo. Não, eles quiseram falar, o futebol brasileiro acabou. Eu acho que o futebol brasileiro vai acabar. Esse é o microfone, tá dando estalo também, Rafa? Parece que sim, mas... eu troquei o cabo aqui, né? Eita. O lance é o seguinte, o futebol brasileiro vai acabar quando a gente não vê um jogador brasileiro no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester United, no Bayern de Munique acho que nem tem nesse momento, né? Mas no Manchester City tem, nas grandes potências do futebol mundial tem brasileiro, e nas seleções inclusive naturalizados, sabe? Aí acabou, mas por enquanto não acabou. Pé de obra não falta. O técnico brasileiro é que ainda não conseguiu, eu acho que até de maneira injusta, se estabelecer no continente europeu, ao contrário dos técnicos argentinos, né? Pois é, e brasileiro no Bayern não tem mesmo não, viu, Lélio? Tô olhando o plantel da turma aqui. Não tem não. Mas depois de muito tempo também, porque sempre teve. Pô, tá louco, é Elber, Paulo Sérgio, Lúcio. Por aí muitos, né? Até Rafinha. aquele. Até Dante não jogou lá também? O Dante é do 7-1. Luiz Gustavo também, não foi? Luiz Gustavo. No Wolfsburg. Ele jogou no Bayern também, Luiz Gustavo? Não lembro. Sim. O Dante não apela não, Lélio. Não apela não. Deixa quieto. Ô Matheus, hoje é dia de festa também para um dos grandes ídolos da história alvinegra? Pois é, dia 11 de janeiro, aniversário de um dos maiores jogadores da história do Atlético, Reinaldo, comemorando 67 anos, maior artilheiro da história do Galo, 255 gols em 475 jogos. O Atlético fazendo homenagens ao ídolo, publicando várias mensagens, vídeos, fotos nas redes sociais, e numa delas escreveu o seguinte: símbolo da nossa luta, um gênio do futebol, parabéns, vida longa ao rei. O Galo também postou um vídeo emocionante com uma carta escrita em homenagem ao Reinaldo, que foi ao CT, foi à cidade do Galo hoje, levaram um bolo para ele, fizeram uma homenagem surpresa, cantaram parabéns para o rei. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo as imagens aí do vídeo que o Atlético publicou nas redes sociais. Gente, aí tem um debate. Esse nós vamos caçar treta com a massa, viu? Que debate? Você quer propor esse assunto mesmo, Matheus Oliveira? Eu acho que é uma boa ideia. Você está certo disso? Não, mas sobre o quê? Quem é o maior jogador da história do Atlético? No dia que o Atlético tiver um jogador que fizer uma média de 1,55 gols por partida no Brasileiro e marcar mais de 157 gols no Mineirão, mais de 250 gols com a camisa do Atlético, a gente propõe o debate. Desculpa aí. Então o Rei é o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. Pois é, Lélio, tem algumas nuances assim. Quem que é o melhor, quem que é o maior e quem que é mais ídolo? Você coloca o Reinaldo nessas três ou você faz uma diferenciação? Mas nessas três categorias ele é absoluto pra mim. Mas aí tem uma outra questão. Talvez porque nós, eu e você, Matheus, por serem mais jovens, né? Somos mais jovens. Desculpa aí, Breno e Lélio, nós estamos chamando vocês de velhos, tá? Estamos sim, mas a gente não viu o Reinaldo jogar, né, Matheus? Então, pra você, Lélio, Gustavo, talvez por ter visto o Rei jogando, beleza. Mas e pra galera mais jovem, né? Aí por isso do debate. Breno Galante, pra você, quem é o maior jogador da história do Galo? É o Rei ou tem outro nome aí? Rafa, eu vi o Reinaldo jogar, né? E ainda vi assim mais no final, porque eu comecei a acompanhar futebol em 82 e foi a grande ausência, inclusive, daquela seleção de 82. Se o Reinaldo tivesse ido, se o Tele não tivesse sido tão cri-cri ali naquela história, eu acho que a seleção poderia ter um final bem mais feliz do que a gente viu, infelizmente, em 82, né? Agora eu tô com o Lélio nessa. Pra mim, o Reinaldo é insuperável. A única questão é, o Reinaldo não é o jogador mais vencedor, né? Porque se você pegar o currículo do Reinaldo, ele tem vários títulos mineiros,
ele tem vários torneios internacionais onde ele foi um dos caras que elevou o nome do Atlético, né, para fora do Brasil. A gente se lembra daquela grande vitória na década de 80 contra o Paris Saint-Germain, né, fazendo gols e chamando a atenção, inclusive despertando o interesse do clube francês no Atlético, mas o Elias Calil não quis vender o Reinaldo. Enfim, ele poderia ter tido uma explosão, jogar fora do país, mas o Elias Calil insistia em mantê-lo por aqui. É um jogador que quem viu, né, viu. Porque assistam no YouTube que tem muito lance legal, nós estamos passando inclusive na tela aí, né? Lances memoráveis, gols memoráveis, tem gol de placa do Reinaldo no Mineirão. É um cara que realmente é diferenciado e é o grande ídolo do Romário. O Romário falou que dentro da pequena área, dentro da grande área, ele não viu ninguém fazer o que o Reinaldo fez. Eu tô com o Lélio nessa aí, é o Reinaldo. Eu gostaria e o Zico? E o Zico até falou, olha, na opinião do Zico, ele falou que o que mais se aproximou do Pelé que ele viu jogar foi o Reinaldo, sabe? Então, assim, e só pra lembrar que o Reinaldo também é o maior artilheiro do Super Clássico com a camisa do Atlético, né? 16 gols marcados. E do Mineirão também. Mineirão com 157 gols, se eu não tiver enganado. Pra vocês dois que viram o Reinaldo, eu não tive essa oportunidade. Em comparação com o Ronaldinho Gaúcho, assim, bola, campo, é pau a pau, quem que leva melhor? Reinaldo. Breno. Cara, são características diferentes, né? O Reinaldo não era um cara para poder talvez ter aquele arranque, mas ele era um cara que num curto espaço que ele tinha uma inteligência fora do comum, de achar espaço, o drible curto, estilo futebol de salão. O Ronaldinho, eu acho que ele pode ser até mais um malabarista da bola, mas o Reinaldo tinha uma inteligência também. É até difícil da gente comparar, porque parece que a gente tá querendo desmerecer o Ronaldinho, longe disso. É um gênio também, mas é porque o Reinaldo fazia coisas inacreditáveis dentro da pequena área, dentro da grande área. É porque o Reinaldo ficou sem os dois joelhos, né, Breno? Ele tinha o arranque, ele era rápido também. Ele era rápido no arranque, na velocidade final, e a principal velocidade dele não estava nas pernas, estava no cérebro, que ele simplesmente antevia as jogadas, como diria Willy Fritz Gonzer, narrando os jogos do Atlético. Pois é, o Ronaldinho e parou cedo, né, cara? Parou cedo, por conta das lesões, muito cedo, mas era o tipo, o Reinaldo, eu entrevistei ele uma vez, ele me falou uma coisa muito legal, ele até falando sobre o Vargas, naquela Libertadores, que o Vargas errou o gol contra o Palmeiras, vocês devem lembrar, né? E naquele jogo que o Atlético foi desclassificado, o Reinaldo falava assim, cara, eu não entendo, na minha época, eu chegava cara a cara com o goleiro ficava pequeno e o gol gigante. Hoje, os jogadores ficam cara a cara com o goleiro, parece que o goleiro cresce e o gol diminui. Eu não entendo como eles conseguem errar algum tipo de gol que eu nem precisava me preocupar, eu tinha garantia de fazer. Eu fui perguntar para uma pessoa aqui na redação, né, o que ele achava dessa história toda e tal, e aí a pessoa me falou o seguinte: os meus irmãos não consideram o Reinaldo ídolo, o Cerezo ídolo, o Luizinho ídolo, porque não ganharam nada, entre aspas, né? Considera ídolo Ronaldinho Gaúcho, Marcos Rocha, porque foram campeões da Copa Libertadores. Eu acho isso muito estranho. Na minha cabeça, esse tipo de coisa não cabe. O meu ídolo, por exemplo, ganhou pouquíssima coisa. Pois é. Não, e assim, você vê, no Brasil a gente tem essa tendência, até pra gente arrematar esse bloco do Galo, de só valorizar quando a pessoa conquista alguma coisa. Deixa eu puxar para um outro esporte aqui, o Lélio saca desse esporte. Vamos falar de futebol americano. Dan Marino tá no Hall da Fama da NFL, nunca ganhou um Super Bowl. Vai falar que o cara é um bagre da bola oval, Lélio Gustavo? Claro que não, ué. Mas tá no Hall da Fama. Olha lá, ué. Se você não tira o cara assim, o Oscar nunca ganhou uma medalha de ouro numa Olimpíada. Outro exemplo. Vai falar que o Mão Santa não jogava pra caramba? Para. O Renan Dalzotto, que é o maior jogador da história do vôlei brasileiro, não ganhou a medalha de ouro. Inclusive, foi linchado por nós como técnico da seleção, mas como jogador inigualável. Até hoje não surgiu um talento como o dele. Não surgiu, sabe? Então, cara, fazer o quê? Matheus, a velha guarda do programa conseguiu apresentar argumentos
Sólidos. Suficientemente bons pra acabar com a nossa discussão Velha sobre o guarda, Reinaldo. velha guarda é sacanagem, hein, Rafa? Ah, não. Quem Você postou tá velho, foto Breno. aí de classe de 1938 lá do Colégio Santo Antônio recentemente, até com Daniel Seabra, não fui eu não, viu? Foi o senhor, Calvo Breno Galante. Não vem que não tem. O pessoal confunde, Lério, ter história pra contar com já colocar a gente no nível de velhice, né, Lério? É difícil. Sem etarismo no programa. Sem etarismo no programa. Mas daqui 4 anos o Rafa tá com 40. Sabe? Você é o velho de amanhã, não se esqueça disso, Rafa. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, já disse o Chaves. Ô, Matheus, a gente tá fechando esse primeiro bloco do Galo, daqui a pouquinho você volta, beleza, velho? Combinado, Rafa. O debate foi bom, viu, Breno Galante? Valeu demais e até amanhã, meu caro. Grande abraço aí, pessoal. Até amanhã. Valeu. Valeu demais.